Bom, pessoal, em relação ainda aí ao sistema nervoso central, o sistema límbico, né, também conhecido aí como um sistema relacionado ao comportamento emocional, ele também tem muito a ver com a memória, principalmente a memória relacionada a questões afetivas, né, a emoção. Então, o sistema límbico, os principais componentes dele são hipocampo, giro do cíngulo, amígdala, tálamo e hipotálamo. Tá? São essas constituições aqui. Ele está localizado na parte mais central do meu cérebro. Então, a principal função dele é processar e regular as respostas relacionadas à emoção. Só que nisso ele ajuda também a formar memórias afetivas. Então, ele também trabalha, principalmente hipocampo, então trabalha armazenando memórias relacionadas aí com a afetividade. Também tem relação com desejo sexual e aprendizado. Bom, o hipocampo ele forma memórias episódicas que são arquivadas em armazenamento de longo prazo em várias áreas do córtex cerebral. Então, o hipocampo ele está relacionado a formar algumas memórias, por exemplo, todas as férias eu vou para a casa dos meus avós na roça e eles fazem bolo de fubá para mim. E aí, quando eu sinto cheirinho de bolo de fubá, mesmo que eu não esteja na roça, eu me remeto a uma lembrança, da minha cabeça vem a lembrança da casa dos meus avós na roça. Então, são memórias com componente afetivo. Esse componente afetivo ajuda a formar memórias. Então, isso, inclusive, tem a ver com aprendizado, né? Então, a memória, emoção e aprendizado formam uma estreita relação. Então, essa estreita relação aqui vai ajudar, então, ao indivíduo a formar determinadas lembranças, recordações, a partir de atos ou situações que invoquem algum tipo de sentimento, seja sentimento prazeroso ou sentimento indesejado. Mas esse contexto emocional no arquivamento da memória é também muito importante. Outra estrutura também muito importante no contexto do sistema límbico é a amígdala. Então, essa amígdala é uma glândula que também está relacionada às reações emocionais e também associa esses componentes emocionais às memórias e ajuda na criação de novas memórias. Então, uma memória com componente emocional, ela fica melhor arquivada. Seja componente bom ou componente ruim, mas ela fica melhor arquivada em termos de aprendizado. Então, experiências com fortes componentes emocionais são mais propensas a serem lembradas do que aquelas com menos conteúdo emocional. Então, a gente pode aproveitar isso de modo produtivo, né? No aprendizado, inclusive. Bom, então, o contexto da memória envolve muitas áreas de associação secundárias. Então, nós vimos a área da linguagem, que é uma área muito importante, vimos o córtex ali do sistema límbico, né, principalmente a amígdala e o hipocampo, que são duas estruturas do sistema muito relacionadas à formação de memória, né, e de aprendizado. E tem algumas situações onde essa memória fica alterada. Tem algumas situações patológicas e algumas situações mais do dia a dia, corriqueiras. Tá? Então, normalmente, uma memória alterada por situações patológicas acontece muito com a senilidade, né? Pessoas mais idosas, principalmente o exemplo aí do Alzheimer, que acomete principalmente as pessoas mais idosas, mas algumas pessoas mais jovens também pode ter manifestação de Alzheimer, não é muito comum. E também perdas de memórias, falhas de memórias associadas à doença, muitas vezes no indivíduo mais jovem, pode estar em relação com tumores, né? Tumores, abuso de droga, abuso de álcool, então isso tudo interfere com a memória. Outras situações mais cotidianas aí, né, que nos levam ao esquecimento, estudei tanto e na hora da prova eu esqueci tudo. Então, o estresse e a ansiedade altera essa capacidade de evocar a memória. Isso tem a ver com principalmente, né, tem a ver muito com os hormônios da suprarrenal.
Que é a suprarrenal? É uma glândula que nós temos acima de cada rim. Nós temos 2 rins, 2 suprarrenais. E aí essas glândulas produzem hormônios relacionados ao estresse. E alguns hormônios produzidos nessa glândula dificultam a neurotransmissão relacionada à memória. O estresse dificulta o raciocínio. Falta de atenção, se o indivíduo não presta muita atenção, ele não consegue fixar, tá? Porque lembrando que a memória é feita por fixação da informação. Então, quando eu estou estudando, se eu assistir a aula, assistir a palestra, depois eu li sobre o assunto, depois alguém me falou sobre o assunto, eu assisti um vídeo na televisão sobre o assunto, então eu expliquei o assunto para outra pessoa, então isso vai ser várias formas que eu vou utilizar para formar a memória daquele assunto. Assim como se eu estiver desatento na hora que eu estou assistindo, ouvindo alguma coisa, ou até mesmo escrevendo alguma coisa, aquilo vai ter mais dificuldade de ser memorizado. Depressão, né? A depressão altera vários neurotransmissores e isso pode interferir com o processo de memória. Hipotiroidismo, que é a doença com a pessoa tem baixa produção dos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles são importantes para o amadurecimento do cérebro, quando o indivíduo é criança, né, nos primeiros anos de vida, para formar o sistema nervoso, e depois que o indivíduo fica adulto, os hormônios são utilizados para melhorar as sinapses do sistema nervoso. Por isso que a falta desses hormônios faz com que os neurônios não trabalhem adequadamente. Falta de vitamina B12, né, interfere com a função dos neurônios. Uso de remédios para ansiedade, uso de drogas, dormir menos que 6 horas. E nos casos mais graves, né, a doença, a demência de Alzheimer, que aí já acontece por destruição aí de neurônios aí relacionados a áreas de memória. Então, a pessoa com Alzheimer, ela começa a perder a memória para fatos recentes, né, e depois isso vai progredindo, vai piorando. Assim como eu tenho distúrbios que atrapalham a memória, que atrapalham o funcionamento dos meus circuitos neurais, eu tenho a propriedade de neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade de adaptação dos meus neurônios. Então, o aprendizado está relacionado à plasticidade neural ou neuroplasticidade, que é a mesma coisa, e a neuroplasticidade está relacionada ao aprendizado. Então, eu tenho um ciclo aqui. Quanto mais aprendizado, mais plasticidade. Quanto mais plasticidade neural, mais aprendizado. Então, o que é essa neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro em adaptar frente aos novos desafios. Por isso que é importante eu estar sempre desafiando o cérebro. Com transformações estruturais e funcionais. Então, isso aqui é denominado plasticidade cerebral. Isso é possível devido à capacidade plástica do neurônio. Agora, o interessante é que depois que o indivíduo fica adulto, quando na fase da infância, as células neurais elas se multiplicam, se dividem, mas quando chega na fase adulta, os neurônios vão perdendo essa capacidade de proliferação, de divisão. Então, no indivíduo adulto, essa plasticidade, essa atividade cerebral melhorada acontece principalmente nas sinapses. O indivíduo, quando estuda muito, ele memoriza muito as coisas, isso tem muito a ver com facilitação nas sinapses. Então, a conexão entre os neurônios é facilitada aí pela sobrecarga neuronal, vamos dizer assim. Se o neurônio tem pouca atividade, essa junção aí, essa neuroinformação, essa conexão, essa neurotransmissão vai ficar prejudicada. Se o neurônio é muito estimulado, essa neurotransmissão vai ficar melhorada. Bom, então nos adultos, a maioria dos neurônios perde a capacidade de dividir e formar novas células. Contudo, essa propriedade conhecida como neurogênese é preservada no hipocampo. Olha que interessante, o hipocampo é uma das áreas relacionadas à memória e ao aprendizado. Então, por isso que eu consigo, mesmo não formando tão novos neurônios, eu consigo aumentar a minha capacidade de aprender. Por quê? Por causa da questão da sinapses, da melhora nas sinapses, e também porque uma das áreas relacionadas à memória, que é o hipocampo, os neurônios ali mantêm essa capacidade de divisão, de formar novas células. Então, aí, na região do hipocampo,
o aumento, a melhora aí da memória, do aprendizado, se dá tanto pela melhora na sinapse, quanto pela divisão aí dessas células. Então, a sinapse que a gente está falando aqui é onde eu tenho a conexão entre um neurônio e o próximo neurônio. Tá? Então, esse neurônio ele desenvolve um potencial de ação, chega aqui, ele libera um neurotransmissor, e esse neurotransmissor se liga no próximo neurônio. Então, um dos principais neurotransmissores excitatórios do meu cérebro, relacionado aí ao aprendizado, relacionado aí à memória, é o glutamato. Ele é um dos principais neurotransmissores excitatórios. E esse glutamato, ele atua no próximo neurônio, fazendo com que esse neurônio ative os receptores em NMDA. Eles ativam o canal de cálcio, o cálcio entra e esse cálcio despolariza esse neurônio, ativa o potencial elétrico nele. Além disso, esse cálcio ativa proteínas, enzimas aqui dentro, chamadas de quinases, que vão induzir a fosforilação desse canal, desse receptor, que é o AMPA. Esse receptor AMPA também é um receptor para glutamato, que inicialmente está inativado, mas que com a ativação do receptor NMDA, com essa ativação continuada principalmente, vai gerar uma condição para se ativar esse outro receptor e, com isso, abre-se mais canais de cálcio. Então, isso aqui, olhando bem microscopicamente, é uma forma de eu melhorar a minha performance cerebral, estimulando o neurônio. E bioquimicamente, entendendo isso bioquimicamente, é isso que acontece lá na junção entre os neurônios, nas sinapses. Então, quanto mais estímulo eu tenho, mais neurotransmissor eu tenho, mais eu vou ativar esse receptor, NMDA, e mais eu vou ativar, como consequência, esse outro receptor, que é o AMPA. Então, eles já fizeram pesquisas mostrando que a propriedade chamada potenciação neural, a potenciação é quando você estimula muito uma via neural e essa via fica respondendo mais eficazmente. É o aprendizado, a memória, né? Tem muito a ver com isso. Então, quando uma via é muito estimulada, ela fica mais efetiva. Isso tem a ver com a maior manifestação desses receptores aqui na sinapse neuronal, tá? Na sinapse entre os neurônios. Bom, então tem como eu, embora exista essa perda de memória que é natural, né, em várias situações, tirando a perda aqui patológica, né, mas várias situações aqui que podem levar a perdas momentâneas da minha memória ou dificuldade de memória. Então, existem alguns exercícios que podem ser feitos para estimular essa neuroplasticidade no meu cérebro, tá? Essa plasticidade cerebral. Então, prática da repetição. Isso melhora muito o armazenamento do aprendizado. Então, você aprendeu alguma coisa, agora você reescreve o que você leu, tá? Você estudou a matéria, agora reescreve, faz um resumo. Depois você faz a leitura em voz alta do resumo que você fez. Olha que interessante. Você leu alguma matéria, então você estimulou a visão, né? Os cones e bastonetes foram ativados, mandou essa informação para a área de projeção visual, essa informação foi interpretada, né? E depois ela vai sendo armazenada aqui. Logo em seguida, essa mesma informação, você vai reescrevê-la, tá? Então, você agora vai ativar receptores do tato, da mão, do movimento, que vão vir para essa área e depois vão formar memórias aqui, memória da escrita. Essa área aqui de interpretação, que depois vão vir para a área de Wernicke. E depois, quando eu fizer a leitura alta, eu estou estimulando a voz e a audição ao mesmo tempo. Tá? Então, quando eu faço a leitura daquilo que eu já escrevi, eu vou estimular a minha audição e eu vou fazer um processo de reentrada no meu sistema nervoso. Então, fica a dica para vocês. Então, está estudando para prova, para concurso, faça a prática da repetição. Bom, outras coisas que podem ser feitas, né, para melhorar as conexões. Nos jogos de memória, por exemplo, Sudoku, 7 erros, caça-palavras, palavras cruzadas, quebra-cabeças, tá? Ler livros ou assistir a um filme e depois contar isso para alguém. Você reativa a memória que você formou. Fazer uma lista de compra e evitar utilizá-la. Ou eu vou no supermercado hoje, eu preciso comprar arroz, feijão, óleo, eu vou escrevendo na lista.
Aí eu levo a lista comigo, mas chegar lá no supermercado, eu tento fazer a compra sem olhar a lista. Olha que coisa mais simples, né? Que eu faço rotineiramente, ir ao supermercado. Então, eu faço a lista em casa, escrevo, chego no supermercado, tento fazer a compra sem usar a lista, e aí, antes de eu sair do supermercado, né, depois que eu achar que está finalizado, eu vou ali, confiro na lista e vejo, né, se está faltando ou está passando algum item. É um bom exercício de memória também, um bom tipo de neurônio. Tomar banho com os olhos fechados e tentar lembrar onde está o shampoo, o condicionador, o sabonete, né? Essas coisas. Mudar o percurso diário de casa para a escola, de casa para o trabalho, isso quebra a rotina, isso ajuda o cérebro a exercitar. Então, um dia eu vou para uma rua, outro dia eu vou por outra. Eu evito uma rotina para o cérebro. Então, eu quebro a rotina e toda vez que eu quebro a rotina, eu estimulo, eu desafio o cérebro. Estimulo o cérebro a pensar, tá? A reprogramar. Mudar o lado do mouse, né, do computador, tá? Para mão direita, eu passo ele para a mão esquerda. Comer comidas diferentes, diferentes temperos, diferentes gostos. Tá? E toda a sensibilidade olfatória, gustatória, ajuda a formar memória. Então, isso ajuda aí a formar, né, a memória e, no caso, recaptar essa memória nos momentos necessários. Além de comer comidas diferentes, né, tentar identificar os ingredientes, né, dessa alimentação. Prática de atividade física é bom para tudo, né? Então, quando a gente pratica atividade física, a gente produz várias substâncias, vários neurotransmissores que ajudam o funcionamento cerebral, ajuda inclusive o bem-estar, isso todo mundo conhece, né? As endorfinas que são liberadas, me dá um bem-estar, esse bem-estar melhora o meu humor, e o meu humor melhorado melhora o meu aprendizado, e por aí vai. Praticar atividades que requerem memorização, decorar poesias, decorar músicas, fazer dança, decorar passos de dança, fazer teatro, decorar textos, usar a mão não dominante para tarefas simples. Vai mexer um arroz, em vez de mexer com a sua mão dominante, mexe com a outra mão. Vai pegar uma coisa, vai cortar com uma tesoura. São atividades mais robustas, mais simples, que dá para você fazer com a outra mão e você vai estar exercitando o seu cérebro. Encontrar com amigos e familiares, a socialização. Por quê? Porque a pessoa que socializa, né, ela tem o humor melhorado, e o humor melhorado vai ajudar na formação e na manutenção da memória. Bom, e para finalizar, nós vamos só falar aqui o conceito de da teoria das inteligências múltiplas, que é um conceito recente, de 1983, né, foi proposto pelo psicólogo americano Howard Gardner. Então, o que Howard falou? Que todos os indivíduos possuem um conjunto de capacidades, talentos e habilidades que é chamada inteligência. Então, a inteligência não é só a capacidade de resolver uma questão matemática, né, de entender uma lei, não é só a capacidade de eu escrever um livro, não é só a capacidade de eu entender um raciocínio. Então, a inteligência, ela é contemplada por vários fatores, e às vezes o indivíduo é mais propício a desenvolver determinado ponto da inteligência, determinado comportamento do que outro. Às vezes o indivíduo é ruim em matemática, mas é um excelente escritor. Às vezes o indivíduo é ruim escritor, mas é um excelente artista. Então, às vezes, ele tem dificuldade em determinadas coisas e tem facilidade em outras. Então, isso tudo é contemplado nessa teoria das inteligências múltiplas. Nessa teoria, o que Howard propôs? A inteligência do ser humano, na verdade, ela é composta por várias inteligências. Então, ele propôs, na verdade, 8 componentes dessas inteligências múltiplas. A inteligência visual, espacial, que é muito usada aí por artistas. A inteligência interpessoal, que é a capacidade que algumas pessoas têm mais capacidade que outras de relacionar, de liderar equipes. A inteligência matemática, né, lógica, raciocínio lógico. A inteligência musical, algumas pessoas têm uma capacidade maior de aprender música, de ler partituras, tem um ouvido mais aguçado para as notas musicais. A inteligência intrapessoal, que é a capacidade de
interiorizar, de meditar, a capacidade de se autoconhecer, né? A inteligência naturalista, que é a inteligência desenvolvida naqueles indivíduos que têm muita preocupação com o meio ambiente, com os animais, com as florestas, né? Com os rios. É uma inteligência muito ativa em biólogos, principalmente. A inteligência linguístico-verbal, que está bem desenvolvida em relação à escrita, principalmente livros, poesias, principalmente quem trabalha com poesias. Então, é uma inteligência que o indivíduo tem a perspicácia, às vezes, de perceber em algumas palavras, algumas situações do cotidiano, perceber situações que podem ser inseridas em uma poesia, por exemplo. E a inteligência relacionada à sinestesia corporal, de dança, de atletismo. As pessoas algumas pessoas têm mais facilidade para realizar algumas atividades atléticas, algumas danças, tá? Então, ginástica. Então, no contexto de inteligência, isso aqui seria seria uma definição mais abrangente. Então, de acordo com esses estudos, você não pode rotular um indivíduo simplesmente com um teste de QI. Isso está em desuso. Então, nos primórdios, se classificava uma inteligência como boa ou ruim pelo nível do quociente intelectual do indivíduo, do QI do indivíduo. Então, isso está mudando, tá? Está surgindo esse conceito aí de inteligências múltiplas, inclusive esse conceito é importantíssimo para nós educadores, que é um conceito mais abrangente. Se você tem um aluno que tem dificuldade com matemática, de repente você usa, e tem facilidade com artes, de repente você usa a arte para fazê-lo entender a matemática. Então, de repente você usa a linguística verbal, né, para fazer esse indivíduo entender relacionamento interpessoal. Então, é um contexto mais amplo para se trabalhar. Pessoal, então era isso que a gente tinha para conversar. Lógico que isso aí é só um contexto bem inicial. Agradeço a todos aí pela atenção e me despeço por aqui. Desejo aí um bom dia, uma boa semana para todos.